Quem for entrando, pessoal, pode ir admitindo, tá bom? Porque conforme eu compartilho a tela, às vezes eu não consigo ver o que está acontecendo, quem está entrando. Então, fiquem à vontade para clicar em admitir aí, tá bom? Beleza. Assim vocês participam Deixa ativamente com a junto comigo. gente. Obrigado, Rê, valeu. Ó, que bom, estamos em 47 pessoas. Fico muito contente quando a galera participa. Isso é muito bom, né? Isso aqui é o momento que a empresa, eu sempre falo isso, quando nós estamos em sala, é a empresa promovendo saúde mental e bem-estar para a gente, né? Para quem acompanha todos os movimentos que a gente sempre tenta trazer um palestrante de fora, né? Quando a gente não consegue, a gente faz aqui o movimento por nós mesmos, porque o mais importante é trazer o conteúdo, né? Trazer o que a gente se propõe, né? Esse movimento de treinamento, desenvolvimento, palestra para falar de algum tema específico, principalmente para trazer um assunto que é tão importante, né? Então, vamos falar de Janeiro Branco, vamos trazer saúde mental, vamos conversar. Esse momento é nosso, é a Vicky que está dando essa oportunidade para a gente, né? Bom, Janeiro Branco é para promover, então, saúde mental no ambiente de trabalho, mas a gente arrasta isso daqui para a vida, né, gente? Porque quando a gente fala de Janeiro Branco, a gente está falando não só de saúde mental no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, agora que está sendo regulamentado, né? Com as NR que vem chegando. Mas na vida, se a gente não tem saúde mental, a gente não consegue nem chegar no trabalho decentemente, né? Com saúde para poder trabalhar. Um recadinho que eu ia dar aqui para vocês é que todo mundo que participa da palestra ganha lá 50 pontos na Vicnet, tá? Então, depois que a gente fizer a conferência da listagem de participação, a gente lança a pontuação lá para vocês, tá? Beleza. O do anterior ainda Bom, não entrou não, né, Douglas? ainda não, a gente vai lançar Tá até bom. o dia 30, que aí a gente faz a apuração de todo mundo, tá? Combinado. Ah, é, quando encerra, né? Isso. Verdade. Tá bom. Gente, o que é o Janeiro Branco, né? Parece que quando a gente fala Janeiro Branco, parece que entrou uma modinha de colocar cor nos meses, né? É a impressão que dá. Quando a gente fala assim, ó, o senso comum enxerga desse jeito, são as pessoas que às vezes não entendem o real significado do que é a cor em si, né? Mas ele foi criado por um propósito, né? Ele foi criado para trazer uma lembrança mesmo, né? Para a gente parar, fazer uma pausa, igual a gente está fazendo aqui hoje, e falar de determinado assunto, né? Por exemplo, olha que interessante. É uma campanha, né? Então ela não acontece por acaso. Se é uma campanha, ela envolve processo, né? Que é o processo de conscientização a nível social mesmo. Não é as empresas que estão fazendo porque é bonitinho, porque é fofo, porque a gente é legalzinho e vamos pagar de saúde mental. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? É uma campanha, né? E uma campanha, ela funciona a nível social, é para trazer o que a gente chama dentro da psicologia de psicoeducação, né? Que é conscientizar uma população, conscientizar a nível global, né? Por isso que existem campanhas como campanha do suicídio, campanha de Outubro Rosa, né? Que é o mês lá para que o mundo olhe para as mulheres, né? Setembro Amarelo, para que o mundo olhe também para a saúde mental. São movimentos, né? Movimentos sociais que a gente fala. Campanhas de políticas públicas também é conhecido dessa forma. Isso é a Vic também produzindo e criando políticas públicas para falar assim, ó, o mundo olha para essa questão através de uma campanha a nível social, a gente vai falar disso também, né? Então, se é uma campanha, entendam como uma psicoeducação mesmo, tá? Ela foi criada ali ó, em 2014, inclusive por um colega de profissão, ó, um psicólogo e palestrante mineiro. Fico muito orgulhoso quando eu vejo os brasileiros se destacando, né? O Leonardo Abraão.
que ele buscava incentivar reflexões, né, sobre as questões emocionais e a construção de uma cultura de bem-estar. Quando a gente fala uma cultura de bem-estar, não tem nada a ver com positividade tóxica. Cultura de bem-estar é falar que não está bem quando não está bem. A gente não precisa mentir sobre essas coisas, né? Porque a gente vive situações de que parece que você tem que falar que está bem, né? Porque se você não fala que está bem, aquela pessoa ali é estranha, não sei o quê, né? Então a gente precisa criar essa cultura de bem-estar, é para conscientizar isso, né? Por isso que o Leonardo trouxe isso, né? Então o mês de janeiro ele foi escolhido por simbolizar o quê? O recomeço, né? Estamos iniciando o ano, né? Então, assim, junto a isso vem planos, né? Vem o planejamento sendo um momento propício para a gente promover autocuidado e prevenção, né, de problemas relacionados à saúde mental como um todo, né? Seja na esfera social, né, que a gente está inserido, porque nós somos animais sociais, né? A gente se relaciona. A gente está na faculdade, a gente está na empresa, então o social ele também faz parte da construção do nosso ser. Tudo bem? Por isso que foi construído a campanha de Janeiro Branco. Gente, quem quiser falar, fique à vontade, tá? Pode desmutar o microfone e contribuir. Seguindo, olha lá. A importância da saúde mental no trabalho. Aqui é muito nível, né, trabalho. Mas quando a gente fala da importância da saúde mental, às vezes tem coisas que parece que na nossa cabeça ela não é tangível, ela fica subjetiva, parece que está no campo das ideias, né? Mas a saúde mental, ela é um aspecto fundamental para o funcionamento, né, do ambiente corporativo, né, não só da companhia como um todo, mas para a nossa vida, né? Eu sempre friso para a vida, porque a nossa vida é regida por vários pilares, né? Pelo menos um desses tem que estar bom, né, para a gente conseguir se sustentar a nível de saúde mental. Então, assim, ó, quando os colaboradores, isso aqui é pesquisa social, tá, gente? Tem uns dados bem interessantes para a gente ver. Quando os colaboradores estão emocionalmente equilibrados, a produtividade, né, a criatividade também, e os relacionamentos interpessoais, eles melhoram significativamente. A gente vê muita pesquisa hoje que traz esses dados para a gente, né? De como que uma cultura que traz saúde mental para o ambiente de trabalho consegue promover ambientes mais coesos, né? Essa é a realidade. Além disso, um ambiente de trabalho saudável, ele reduz o absenteísmo, né? Absenteísmo são pessoas que faltam por algum motivo específico, né? E é feito todo um trabalho, também reduz turnover, né? Ali na capacitação de contratação, né, fortalece equipes, né, do ponto de vista da saúde mental e traz ali uma responsabilidade ali, né, contribuindo para o sucesso da própria empresa, da organização, daquele meio que a gente está inserido, né? Então, hoje, priorizar a saúde mental não é apenas uma responsabilidade social, né? Mas também é uma estratégia eficaz para as empresas, né? Então a gente está vivendo um nível social que se as empresas elas não se organizam para isso, elas vão ficando para trás, né? Porque quem quer trabalhar numa empresa que não tem, que não se importa com isso, uma empresa mais tóxica, né? Alguém aqui já trabalhou numa empresa assim, que você entrou, ficou pouco tempo, assim, você falou, meu, isso aqui não é para mim. Na hora que você pisou na empresa, você teve essa sensação. Eu tive, a gente, em 2000 e alguns anos atrás, que eu não vou lembrar agora, a gente teve uma migração para uma empresa. Então, quando a gente chegou lá, a gente não foi bem recebido, né? Quem era da empresa, como quem já era da empresa, né? Quem tinha sido migrado de operação. Então, para a gente que veio de fora,
do início ao fim, tá? Não foi só um começo de recepção, não, aquele, né, primeiro momento, não. Aham. Foi do início ao fim, a gente teve muito problema de relacionamento e para ser bem aceito, e de pressão, e de comparação dentro dessa empresa. É muito ruim, né? Porque você fica com uma sensação de se eu tô tendo essa impressão agora, e a primeira impressão é tudo, né, gente? Uhum. Cara, você se vê ali, eu não vou aguentar um ano aqui. Porque a gente pensa de forma longitudinal, né? A gente pensa lá na frente. É normal do ser humano olhar um pouco o futuro e é muito complicado. Eu também tive experiência de trabalhar, entrar numa empresa, assim, eu era bem jovem até, na época eu estava com, acho que 20 anos de idade, eu fui trabalhar como vendedor. Acho que tem uma galera aqui que não é de São Paulo, mas aqui em São Paulo, a gente tem uma região chamada Brás. Vocês já ouviram falar no Brás? Centro comercial? O Brás deve ser quase conhecido mundialmente, Douglas. É, Ah, Brás é. É lá no, famoso. lá tem uma galera do Rio aqui, né? Lá no Rio, acho que é essa área que eles falam, uma coisa assim, não é? Tem um É. centro comercial também lá. Uhum. Então, aí lá no Brás, gente, eu passei um perreco, porque eu fui trabalhar uma vez para uma loja, essas fabriquinhas de calça, jeans. Misericórdia, gente. Eu fiquei, acho que 30 dias cravado, assim. Não, olha, foi um aprendizado, assim, para mim saber exatamente o que eu não queria, porque ali o dono da loja, né, como ele era, você tinha contato direto com o dono, ele que fazia todo o financeiro, o caixa, a gente era o vendedor, né? Gente, mas era uma pressão. Se a loja abria 8 horas, se você chegasse 8 e 2, você era carcado todo dia. Gente do Hum. céu, e naquela época eu nem estudava psicologia nem nada. Foi bem antes de eu fazer a faculdade. Eu nem pensava em graduar psicologia na época, eu tinha 20 anos de idade. Eu pensava, meu Deus, eu já tinha esse pensamento de que, tipo, isso aqui tem que mudar, gente. A gente não é escravo, não. É bizarro, né? Como a gente ainda vê o trabalho escravagista, ele operar muito forte, né? Ainda existe isso, gente. A gente está aqui, por isso que eu gosto de reforçar com vocês que esse momento que a Vicky proporciona para gente, infelizmente, tem empresas que não entenderam isso. É. Essas Ô empresas, Douglas, engraçado, porque acho que é uma característica de Brás, 25 de março, é esse pensamento ainda, né, arcaico, velho, de infelizmente, obrigação, né? A exato. gente encontra várias pessoas desses lugares com esse tipo de depoimento. Exatamente. E, assim, é algo que se a gente para assim para fazer um treinamento, tipo 30 minutos para ele já é perda de venda. Eu acho um absurdo E isso, gente. mesmo porque a gente tem vários empregadores, né, dessas regiões que vêm de China, né, outros países que já vêm com esse pensamento, né? A gente Exatamente. não está Ô, falando só de Douglas, brasileiro, não, mas de empregadores que vêm de outros países nesses lugares e que têm essa. E Essa você, cultura, você né? sente quando você entra na loja, né? Até o comportamento das pessoas que trabalham lá, eles são diferentes, né? Porque eles sabem que não pode olhar para o lado. Exatamente. É bem isso. Quem quer falar, gente? Fica à vontade. não, sou eu, Vilmar. É que eu trabalhei ali na região do Brás, eu trabalhei vários anos ali, sabe? Ali na empresa ali da Conta, que é antiga. Aham. E a gente, é que você falou, a gente começa a fazer parte do local, o ambiente. Então você vê que não é nada disso realmente, ó. É questão de aonde você está, né? E como, mas de como você sente. E começa a conviver com o pessoal também, é a mesma coisa. Exatamente. Não tem Vira um aquela rolo imagem, né, compressor, que a né? gente tinha. A gente ainda é perto lá de uma região bem perigosa, né? Sim, Mas tudo vira sim. rotina, né? Exatamente. Quem participou aqui do treinamento do ABC das práticas, a gente falou naquele momento de cultura, né? E Uhum. é exatamente esse movimento que nós estamos falando, né? Isso vai virando cultura, 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 vai. E cultura, até para a gente pegar esse gancho, né? De falar de saúde mental, cultura é comportamento. É tudo Sim, aquilo que a gente cultiva como pessoa, né? Então, esses comportamentos que eu venho cultivando, ele vira cultura, né? A gente falou isso em alguns treinamentos passado,
né? Para a galera que sempre está participando deve lembrar. Cultura é cultivo, né? Tá no nome, tá na episteme da palavra, né? Por exemplo, apicultura, o cultivo das É, abelhas. Agricultura, o cultivo da terra, né? Quando vem para a esfera comportamental, ambiente de trabalho, é cultura organizacional, né? São todos os comportamentos que a gente vai cultivando. E isso daí, quando vira cultura, é muito difícil, gente, para você desconstruir aquilo que a galera pensa como um todo, né? E a psicoeducação que a gente traz, que é uma palestra de gênero branco, algo que conscientiza. Peraí, Rismar, rapidinho, só concluir e tu fala. É exatamente para trazer esse movimento, né? De cultura. A gente tem a cultura de olhar para a saúde mental. Isso precisa ficar cada vez mais claro aqui. Que a Vicky faz esse movimento. Pode falar, Vilmar, fica à vontade. Osmar, desculpa. Não, tranquilo, Douglas, mas assim, tá me escutando? Sim, perfeitamente. Não, então, não, porque assim, às vezes também, né, Douglas, tem assim, tem algumas empresas também, né, que tipo assim, às vezes não é nem somente assim a cultura da empresa, mas às vezes também é dependendo da gestão que você está, né? Às vezes tem algumas áreas também que assim, eu já trabalhei em empresa, entendeu? Um tempo atrás, que tipo assim, a empresa era muito boa, era maravilhosa, mas assim, a área tal, ela tinha um supervisor tal que assim, ele cobrava demais, entendeu? Das pessoas. Então, assim, acabava impactando, assim, sabe, na saúde mental de todo mundo da área, sabe? E você via que, assim, não era Sim, uma coisa que era não era uma coisa, assim, da empresa, que você via que outras áreas, tal, fluía tranquilamente e tal, que era... Às vezes também eu acho assim, né? Não sei, não é, às vezes nem tanto assim a empresa leva essa cultura, mas às vezes assim, dependendo também de quem está gerindo, né? De quem está coordenando ali a área, né? legal. Interessante sua questão, Osmar. E é isso mesmo, é assim. Esse é o papel do líder, ele precisa cobrar o liderado, né? Mas aí a gente entra numa esfera muito curiosa e interessante, porque é o papel dele, mas não é o que eu falo, né? É como eu falo, então eu tenho que saber cobrar, né? Porque uma empresa também vive de resultados, mas eu tenho que saber cobrar esse colaborador, né? Que entra exatamente Exato. nisso que você falou. E aí, às vezes, a gente vê uma cultura de pessoas que não sabem nem comunicar, é muito complicado isso, gente. A gente vai sofrendo isso daí no dia a dia na saúde mental. Olha isso daqui, gente. A gente está vivendo uma epidemia social mesmo, que nem como se fosse aquela pandemia que teve de Covid em 2019. Por quê? A gente tem aqui esses dados que vêm do INSS, né? Falando ali que o maior número de aumentos de CID é o CID Z73. Para a gente da área da psicologia, é o CID que conversa burnout, né? Ou seja, em um processo de 9 anos, olha isso aqui nesse gráfico, que coisa de doido, ó. De 2014 a 2023, né? 9 anos, quase uma década, a gente está falando de quase uma década. Aumentou 1000% os casos de burnout. Isso quando a gente está falando de INSS, são as pessoas que foram até um psicólogo ou até um psiquiatra para fazer o tratamento, né? E as pessoas que a gente não consegue colocar aqui nessa conta? Como fica essas pessoas, né? Porque elas Tá? desculpa, mutou aqui sem querer. É, ia avisar, mas não Eu deu estava tempo. eu estava falando aqui. É. E essas pessoas, né, que não são, que não vão, não procuram tratamento, que não vão ao psiquiatra ou ao psicólogo, porque ainda na cabeça delas, elas têm aquela crença limitante assim, ó, de que psicólogo é coisa de doido. Psiquiatra, Deus me livre, se eu for lá ele vai me dar um remédio. Isso Uhum, é uma crença que a sim. gente construiu no nível social, né? E a gente está aqui para desconstruir isso, para falar disso, né? O quanto a esfera social ela faz a gente ter crenças limitantes mesmo no nosso pensamento. É assustador esses números, não é, gente? De quase uma década.
demais. Sim, com certeza. E além Muito. disso, além de todas as pessoas que têm essa crença de que é grande parte do Brasil, né? A gente não tem uma cultura voltada para atenção à saúde psicológica. Mas além disso, a psicologia em si ainda é muito elitizada, né? Então tem muitas pessoas que realmente conhecem, sabem que elas adoeceram, mas que ainda não têm condições para tratar ali psicologicamente, não conseguem ir no psicólogo. São valores caros e a gente sabe que atualmente o SUS não dá conta de tudo que a gente precisa. Então, infelizmente, a gente ainda tem um problema social, além do conhecimento, além das pessoas entenderem a importância precisa saber a importância, mas também conseguir arcar com isso. Então, o Oi, movimento social a Stephanie, gente é tem que cuidar mais. verdade. Eu concordo com você quanto a isso, né? Quando a gente fala de quem depende do SUS, não consegue, o SUS não dá conta, e quem precisa não consegue arcar um particular. Mas a gente Uhum. também tem uma outra questão, que a gente tem quem tem convênio, mas também não procura. Sim, sim. Né? A gente, é esse preconceito, eu acho, ainda um pouco do que o Douglas falou, que inibe com que as pessoas não procurem, né, Douglas? Ou não acharem que não Exatamente. precisa de ajuda, porque também é difícil você admitir que você precisa de ajuda. A gente Com quer certeza. terceirizar essa responsabilidade às vezes, né? E é muito complicado. Então, é por isso que é importante a gente participar desses movimentos de palestra, conscientização, porque essa troca de ideia que a gente faz aqui, com dados, né, com ciência, a psicologia, a psiquiatria são ciências, né? Ela desconstrói um pensamento que a gente chama de senso comum, né? Que é aquela, às vezes, crendice que vem da nossa família. E isso deixa a gente mais inteligente socialmente também, né? Quando a gente desconstrói algum mito de narrativa. Olha isso aqui também, ó. Aquele foi burnout que nós vimos. Esse daqui é respectivo ao afastamento por saúde mental em todos os níveis aqui, né? Olha, a gente tem aqui em 2014, quando a gente estava passando aqui na Covid-19 2020, a gente achou que aqui ia ser o pico, né? Em 2024, olha o tanto de casos que aumentaram, né? Gente, é um absurdo. A gente está vivendo uma epidemia mesmo, tá? De transtorno mental. E isso não é assim, é algo que é um sensacionalismo. A gente tem dados na esfera social de órgãos públicos da saúde que confirmam que a gente está vivendo. Só que ninguém fala isso para a gente. Às vezes a gente não vai ver isso no Jornal da Globo, às vezes a gente não vai ver isso lá no SPTV, né? A gente vê algo muito simples como aumentam os casos de burnout, né? Mas a conscientização ela entra aqui. Né, quando a gente vê que o negócio está se agravando de fato, né? Então é muito, muito triste saber que a gente está atravessando essa epidemia social. Esse gráfico já é referente ao afastamento por transtornos mentais. Olha só. Então a gente tem aqui algumas situações, né? Esse já é de uma década, ó, de 2014 a 2024, a gente tem uma série de transtornos mentais catalogados lá no CID, o Manual de Doenças, né? E também o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais Estatístico, lá, que mostra pra gente o CID. E aí, olha o que ele fala: pessoas com psicose, né? Vício em cocaína, alcoolismo, esquizofrenia, e vai subir nos casos, né? Reações a estresse grave, né? Transtornos de adaptação, são muitos casos, né? É, transtorno de bipolaridade, né? Depressão recorrente, né? Então esses só vem aumentando, né? De uma década para cá, só vem aumentando. E aqui, olha os casos de depressão e ansiedade. A ansiedade dispara lá no topo, né? Não é que a ansiedade é ruim, é que quando ela chega a nível de transtorno, você já começa a ativar o modo de sobrevivência, né? Infelizmente. Aí você não tem mais um sono regulado, você não consegue produzir no trabalho, né? Aí entra muito do que o nosso colega falou do Osmar, né? Você vai cobrar, eu como gestor, um exemplo, tá, gente? No papel da gestão, eu preciso cobrar a minha equipe, aí eu não consigo cobrar, isso agressivo, porque eu estou passando por um processo de, né, de ansiedade, enfim.
Percebe como as coisas se refletem uma nas outras? E isso daí a gente tem dados para mostrar, né? É assustador, né, gente? Eu deixei aqui os links, caso vocês queiram visitar lá a pesquisa, tá? Bom, isso aqui é alarmante, né? Então, o que a gente precisa fazer a nível de trabalho, a nível na família, lá na nossa casa, enfim, nas esferas que a gente está inserido? Porque para a psicologia, o ser humano ele é visto por alguns ângulos, né? Uma visão 360 e se a gente fosse colocar num triângulo, seria bio, psico, social. Nós somos seres, para psicologia, biológicos, psíquicos e sociais, né? Porque a gente está em todos esses campos. A gente sai da casa para o trabalho, a gente transita. Então, neste tempo, pode acontecer 1000 coisas com a gente. E aí, os sinais de alerta no ambiente de trabalho, mas eu trago aqui reforço na vida, a gente tem que prestar atenção nesses movimentos. Quem tá fazendo o treinamento comigo, que vai até amanhã, de inteligência emocional, a gente falou lá das emoções, né, que casa muito com esse assunto aqui, ó, que a gente precisa prestar atenção nos sinais, né, que são as mudanças abruptas de comportamento em nós mesmos. Se você perceber que você está com estresse demais, demasiado, já é um sinal de alerta aí para você olhar para essa questão, né? Lembra que nós aprendemos lá no treinamento? Quem não fez ainda, pode fazer amanhã comigo, tá? A gente estava aprendendo que as emoções são reações fisiológicas, justamente para nos dar um parâmetro disso daqui, ó. Quando a gente tem a mudança abrupta de comportamento, dificuldade frequente em concentração, sabe aquele dia que você fala, eu não estou conseguindo? Ok que tem atipicidades, é normal ter um dia ou outro que você não consegue se concentrar. Mas se está recorrente, persiste por mais de uma semana, aqui já é caso de procurar um profissional, né? O que mais? Irritabilidade, que está ligado ao estresse crônico, né? Isolamento social, aquela vontade de se fechar, ficar sozinho, não quer falar com ninguém. Pode ser a sua bateria social esgotada, né? Pode ser cansaço excessivo, desânimo, não é? Isso daqui, quando a pessoa já chega para a gente com quê? Porque tudo isso são queixas, né? Isolamento social, cansaço excessivo, desânimo, mais de 2 semanas, gente, já indo ali para a terceira, quarta semana, gente, isso é claramente um processo que a gente chama na psicologia de anedonia. É um termo técnico que a gente usa para clínica, mas a anedonia, ela é um estágio antes da depressão. Então, a gente precisa ficar ligado nisso, né? Às vezes você já está anedônico, anedônica, e nem sabe, porque é tanto trabalho, é tanta demanda, é tanta coisa que você não se percebe. E olha aqui que curioso, além disso, a falta de motivação para cumprir tarefas rotineiras, a tendência de evitar interação com colegas ou a demonstrar explosões emocionais. Engraçado como isso conversa com outros treinamentos, né, gente? São sinais que podem surgir devido à pressão excessiva, né? Que foi o que o Osmar citou. Não só pressão excessiva, né? Acho que agora o Douglas travou mesmo. Vou aqui também. Aqui também para mim internet aqui. Acabou também. A internet aqui, às vezes, aqui embaixo é babado. Pior, Douglas, que deixa a compartilhar. gente em dúvida assim, será que foi eu ou foi ele? Exatamente. É engraçado que, para mim, ele coloca a chamada em espera. Acho que para vocês acontece isso, né? Pra gente Bom, para mim travado, mesmo mudo. só trava. Para mim só trava e fica mudo. Para mim, eu entro como se eu estivesse em espera. Olha que loucura, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Mas é isso, ó, nós estávamos falando aqui, só para retomar o raciocínio, que a gente precisa prestar atenção em cada sinal que o nosso corpo dá, porque a gente foi ensinado, né, por crenças limitantes do inconsciente coletivo, que vem repassando para a gente de parente, sabe?
algumas crendices de que, não, isso daí é assim mesmo. E a gente ouve uns ditados assim, né, gente? Ah, meus filhos não foi criado assim, ó, tá tudo vivo aí. Pois é, porque não era falado, não tinha psicoeducação, não tinha conhecimento. Hoje a gente tem mais informação. Por isso que a gente precisa se cuidar, tudo bem? Sim. Sim. E aí, olha a advertência aqui para a gente. Ó, reconhecer esses indícios permite que medidas de apoio sejam tomadas. Né? Aqui na VIC, se a gente perceber que alguém está por algum processo, a gente vai indicar a psicoterapia, né? Vai indicar a procura de um profissional. Né? Então, por isso que é importante essa psicoeducação, tá? Seguindo aqui, medidas práticas para evitar os riscos, né? Que é evitar mesmo, né? Para você ter uma vida com a saúde mental mais equilibrada, né? Quando a gente fala de saúde mental equilibrada, não é estar feliz o tempo todo, gente. Isso não existe, porque as pessoas atrelam a equilíbrio emocional, né? Saúde mental em dia, a felicidade plena e constante, né? E uma coisa não tem nada a ver com outra. Sabe aquelas pessoas que ficam postando reels, que parece que a vida dela não é nada contra o Rios, tá, gente? É exemplificando o recorte social. Que parece que a vida dela é só felicidade. A pessoa só tá em festa, só tá em. Vocês já viram pessoas que só postam isso? Aqui não tem problema. Que não tem problema nenhum, exatamente. Exatamente, muito bem lembrado, e obrigado, inclusive. Não tem problema nenhum esse tipo de post, mas ela é a Não, eu vida estou dizendo que a pessoa não tem problema, né? É uma vida isso. perfeita, mas a gente sabe que não é. Exatamente, exatamente. Aquilo ali é uma edição social, é a vida editada, né? E as pessoas acham que aquela pessoa está na plenitude da saúde mental. Gente, não é assim. A psicologia fala pra gente que não é, né? Equilíbrio mental é você ter a capacidade cognitiva de resolver os seus problemas sem se estressar ao ponto daquilo tirar a sua paz. Isso é equilíbrio para a psicologia. Tudo bem? Equilíbrio? Uhum. Então, assim, Sim. isso já previne riscos, né? Ó, as organizações, aqui é o modelo social que a gente está inserido, né? As organizações desempenham um papel crucial na promoção da saúde mental, né? Para criar um ambiente mais saudável, é fundamental implementar programas de suporte emocional, como grupo de escuta, mentorias. Gente, isso aqui tudo a VIC já faz. A gente já tem programa de mentoria. A gente vai fazer a segunda rodada agora em 2026. Se vocês verem o programa de mentoria, se inscrevam. É para isso daqui, ó, que a gente está falando. Né? É para prevenir riscos psicossociais. Às vezes, num processo de mentoria, você se encontra no sentido profissional, você olha e fala assim: é isso aqui que eu quero. Ou então você tem uma troca com aquela pessoa que está sendo seu mentor, que pode ser um gestor, que ele pode te dar um auxílio, alguma coisa nesse sentido, né? O que mais que a Vicky já faz aqui dessas práticas que evita os riscos? Disponibilizar canais de comunicação, a gente tem canal de denúncia, né? Que confidencia ali, canal de ouvidoria, tudo isso é para prevenir riscos, né? É essencial capacitar a liderança. A gente vai começar agora o nosso programa, né, Rê? A Rê está aí, ó, como gestão, sabe? Vai poder falar que a gente vai começar a academia de líderes agora, que é o investimento na nossa liderança. Então, tudo isso é para isso aqui, ó, olhando para essas práticas de medidas de risco, né? Então, isso é muito, muito importante ao mesmo tempo, né? Tudo bem até aqui, né, gente? Sim. Sim. Perfeito. Espero que não trave Tá bem, mais. tudo bem. Não, sim, Gente, aqui tem tranquilo. boa. Aqui tem algumas dicas e práticas para saúde mental no trabalho, mas eu sempre friso, saúde mental é para a vida, não só para trabalho, né? A gente precisa fazer coisas muito simples, porque é diário, é todo dia. Tá tudo bem se você não esquecer um dia de fazer, né? Ai, não lembrei de fazer isso. Você não vai morrer por conta disso. Mas é preciso sempre
fazer ali diariamente quando você puder. Estabelecer pausas regular no trabalho, né, durante a sua jornada de trabalho. Alguém já ouviu? Tem um tipo de trabalho, eu esqueci o nome agora, da técnica, que lembrei, a técnica Pomodoro. Vocês já ouviram falar? Não conheço. Você Também trabalha não. 40. É assim, você trabalha 40 minutos, dá um tempo, vai ali, respira e volta, 5 minutos. Você consegue entregar mais produtividade, já foi confirmado isso cientificamente, do que você ficar focado um dia inteiro. Você precisa fazer pausas regulares, não é? No decorrer do seu dia. Então, aqui são pequenas dicas que parece coisa boba, mas quando a gente vai olhar na prática, isso faz a diferença. A gente Isso consegue na ter até um verdade pouco não é mais de só para a energia. mente, né? Para o corpo também. Exatamente, Rê. O que mais? Olha isso aqui da nuvem, ó. Converse com colegas, né? Crie rede de apoio. Isso é nossa responsabilidade, gente, sabe? Para a gente criar um ambiente de saúde mental, é você sim procurar um profissional da área da saúde, mas quando eu me conecto com as pessoas, eu vou criando rede de apoio também. Isso é interpessoalidade do ser, né? De cada um. Criar rede de apoio para si. Olha isso daqui do Flag. Mantenha uma organização clara das suas tarefas, né, para evitar acúmulos de demandas. Isso aqui, lembra que a gente fez aquele treinamento que tinha umas ferramentas que eu utilizei? A galera usar Kanban e algumas atividades de organização? Teve um treinamento bem legal disso. Vai ter um agora o próximo mês, que é a gestão do tempo, que conversa com isso aqui, ó. Gestão do tempo ajuda a gente a ter um pouco de saúde mental no trabalho, porque eu consigo gerir o meu tempo, as minhas atividades, aquilo fica sob o meu controle. Eu não fico só atuando sobre aquela demanda pastel que a gente fala, né? Demanda extraordinária. Olha esse aqui do sexto, ó. Invista em hábitos saudáveis, né? Como alimentação balanceada, né, e prática de exercício físico. Qualquer profissional da área da saúde vai recomendar isso aqui para gente, a prática de atividade física, comer bem, né, porque a gente só associa a saúde mental a passar no psicólogo, mas tem o dever de casa, né, que é se alimentar bem, tentar ter uma noite de sono regulada, né. Uma dica que médicos, né, passam muito para gente e psiquiatras e psicólogos é evitar de comer muito e vai dormir. Porque aí o processo de digestão faz com que você não aproveite as 3 fases do sono. Então, pode comprometer a sua noite de sono aqui. O que mais? Né? Estabeleça limites entre a vida pessoal e a profissional, evitando o trabalho fora, evitando trabalhar fora do horário de trabalho. Só que a gente precisa ser muito cauteloso, viu, gente? Porque não dá para ficar levando todo dia trabalho para casa, não. Tem que ter um limite. A gente precisa aprender a colocar limite. Pode falar, Osmar. Oi, Douglas, desculpa, só tirando uma dúvida, assim, nessa questão que você comentou aí, né, referente a essa questão aí dessa técnica, né, de Pomodoro e tal. É uma dúvida, assim, que eu tenho tal, assim, há alguma, sei lá, na gestão também, na psicologia, algum treinamento, assim, também para os gestores e tal, eles sabem, eles têm esse conhecimento também dessas técnicas, assim, que é referente, assim, geralmente para quem eles geralmente, assim, estão liderando e tal. Porque eu vejo assim, que nem eu vou te dar um exemplo assim, claro, eu trabalhei uma vez numa empresa, né, com um gestor, e assim, realmente assim, nossa, para ele assim, sabe? Ele era uma pessoa assim extremamente assim, ele cobrava muito tal, e quando as pessoas às vezes paravam um pouquinho assim para ir tomar um café, dar uma, né, uma relaxada tal assim, teoricamente assim, tomar uma água, tomar um café, comentar tal, não sei o quê. Nossa, mas eu via que ele ficava assim extremamente, sabe? Incomodado com isso, tal, assim. E aí eu queria saber, assim, que nem você está passando para a gente aqui, né, de uma forma prática aqui, que para a gente ter esse método, tal, criar essa performance, tal, mas eu não sei se você tem esse conhecimento, tá? Se os gestores também eles fazem os coordenadores, gerentes, eles fazem também algum treinamento assim que alguém passa essas técnicas para eles? Pesado
nesse ano em liderança, né? Justamente para aculturar todos nós, né? A gente está falando de liderança, mas não só liderança, né? Porque o processo de aculturamento ele é para todos nós, né? E sim, a liderança da Vic, ela está sendo treinada para isto, né? Então é muito interessante para estar alinhado com essa cultura, né? Que cultura? A cultura que a gente está construindo, né? Conforme a NR1, que é de saúde mental no ambiente de trabalho, né? A gente já tem naturalmente essa liberdade aqui na Vic, né? No sentido de não existe essa pressão psicológica, pelo menos, né? E se tem algo nesse sentido, o que a gente pede, o que a gente orienta? Que esse colaborador acesse o nosso canal, que a gente criou especificamente para isso, que é a ouvidoria, para a gente tratar, né, de forma individual algum caso, né? Que é muito importante. A gente precisa do relato da ouvidoria para entender, apurar, investigar, né? Porque uma coisa também é a gente pensar que já o gestor no dia seguinte, né? A gente precisa desenvolver também aquele cara, porque às vezes ele pode ser uma liderança de primeira viagem, precisa desenvolver algumas competências, né? E aí a gente faz esse tipo de treinamento aqui. 2026 a gente vai entrar com isso muito forte, vai ser muito legal. Tudo bem? Consegui responder aí? Não, sim, sim. Não, eu entendi perfeitamente. Assim, eu vi que, assim, na minha visão, né? Eu vi que você respondeu assim, pela uma performance que, assim, realmente a Vic tem essa performance e tal, né? Assim, agora eu não sei se assim, se o cliente de vocês, né? Se vocês realmente vocês passam essa visão também para o cliente de vocês, tal, para onde a gente, teoricamente, assim, a gente somos terceirizados, né? A gente presta Isso. um serviço tal em algumas, né, em algumas empresas. Assim, essa é uma visão tal que legal, a Vic tem essa visão. Mas vocês passam também essa visão também para o cliente? Nem sempre o cliente vai conseguir entender essa parte da cultura, né? Cultura organizacional, ela muda de empresa para empresa, né? Mas assim, o ideal é, né? Se estiver acontecendo algo nesse sentido para com o cliente, traga para a gente, né? A gente vai tentar intermediar da melhor forma possível, né? Porque o que a gente não quer, Osmar, é que os nossos colaboradores estejam em desassossego, né? Porque está sofrendo alguma pressão psicológica. A gente precisa investigar. Tudo bem? Não, sim, perfeito. Tranquilo. Obrigado, viu, por trazer aqui para gente. Olha esse Nada, daqui. A gente imagina. estava falando de estabelecer limites, né? Então, aqui a gente precisa se impor, é muito a gente, né? Se impor um pouco mais nessa questão, né? Entre vida social, pessoal, profissional, né? A gente precisa criar hábitos saudáveis, né? Seja ali você tem 2 folgas no final de semana, né? Precisa ter um momento ali para você fazer as coisas que você gosta. Afinal de contas, fazer o que a gente gosta é cuidar da saúde mental. E esse aqui, que a gente está falando desde o início, é procurar ajuda profissional, né? Ao perceber sinais de desgaste emocional, né? Persistente ali mais de 2 semanas, uma tristeza, uma irritabilidade, procura ajuda, né? A gente tem programas aqui na Vic de incentivo, Total PES é um deles, né? A partir do TP2 você consegue fazer aí 2 terapias ao mês, então a gente tem esse investimento aqui também, né? Esse aqui que era para ser uma paleta, né? Fala, ó, busque um hobby, né? Uma atividade prazerosa. Isso, a gente pensa que essas coisas é coisa boba. Ah, não, vou deixar isso aqui para depois. É hobby mesmo? Não, você tem que dar prioridade para o seu hobby também. É ele que vai te trazer também equilíbrio, né, mental para a saúde mental. Tudo bem, gente? Essas práticas, você vê como é coisa simples e a gente acha que cuidar da saúde mental é só passar no psicólogo, né? Fazer a lição de casa também é algo mais simples, é papel nosso também. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tudo. Tá tudo bem. Peraí que eu acho que travou aqui. Não, tá indo. Nossa, para mim foi atrasado.
Os slides passaram depois. Bom, espaço de convivência positiva, isso aqui a gente faz na empresa, mas a gente pode trazer para o ambiente de trabalho, né? Criar um espaço de convivência que estimula essa interação. Às vezes aquele cine pipoca que você faz na sua casa, gente, isso já é um espaço de conveniência positiva, porque é dar lugar ao seu hobby, algo que você gosta de fazer, né? Atividade como meditação guiada, dinâmica de grupo, né? Celebração, a vida é sobre celebrar, também conquista. Tudo isso fortalece laços, né? Aqui no ambiente de trabalho e também na sua própria casa, com a sua família, né? Ou em si, você só por si só, você pode celebrar suas conquistas, né? Então, tudo isso é criar espaço de conveniência positiva para você mesmo, né? Tanto no ambiente de trabalho quanto familiar. Ok. Cultura organizacional saudável. Bom, isso aqui a gente não é novidade, né? A gente já vem falando de cultura já tem mais de um ano, né? Que uma cultura forte ela se cria por comportamentos repetidos que eu faço, né? Inclusive deixo aqui a minha parabenização para a Vale, né, Regiane, que fez lá na Vicnet sobre Janeiro Branco, eles vestiram a camisa de Janeiro Branco, isso é cultura, gente, olha que legal. E em apoio à causa, né? Então, tá acontecendo um movimento lá, tira uma fotinho também, poste lá, né? Porque essa cultura, gente, é a gente que constrói, né? Ó, a criação de espaço de conveniência, de convivência, ela vem das nossas atitudes, né? Então, a gente tem que incentivar, né, Douglas? exatamente. Então, às vezes a gente pensa que isso vai vir só do gestor também, mas eu posso ter uma ideia para trazer, né? E não ficar só esperando também no gestor. E, enfim, esse comportamento de cultura, ele parte também da gente, porque ele não é um comportamento passivo, ele é um comportamento ativo também, né? Então, essa semana a Vale demonstrou lá no Vicnet um comportamento ativo, né? De cultura, né? Que são ambientes mais acolhedores, isso também é responsabilidade de cada colaborador individual, né? Planejamentos que promovem integração entre os colaboradores, a gente faz esses movimentos, né? Então é muito interessante. Na própria Vicnet ele tem espaço cultura, né, de saúde mental aqui para os nossos colaboradores, tá? Aqui, benefícios de que promover a saúde mental, né? Os benefícios são inúmeros, né, gente? Quando a gente para listar, dá aí para escrever um livro, porque sem demagogia, né? Porque quando você tem um ambiente onde os colaboradores conseguem construir isso por si só, do ponto de vista organizacional, né? A gente começa a ter equipes que produzem, equipes que têm uma menor rotatividade, cai o número de absenteísmo, turnover, como a gente viu. E isso não é opinião minha, né? Isso tem pesquisa falando, né? São resultados que mostram que a saúde mental ela deve ser tratada como prioridade na nossa vida também, nas organizações, né? Esse movimento aqui de parar para ouvir uma hora que seja, é dar atenção para isso. Então, nós estamos já no caminho, né? Espera aí que para mim travou aqui. Boa, agora entrou. Bom, gente, o Janeiro Branco, ele nos convida a isso, a essa reflexão, a essa pausa, né? Repensar nossas práticas e valores do dia a dia, né? Promover cuidado com saúde mental como parte essencial da nossa vida e do trabalho, né? Fomentar ambiente de trabalho mais saudável, isso fica também sobre nossa responsabilidade, né? De também criar, porque a gente fala o que a empresa está fazendo, a empresa está fazendo. Mas a gente está também promovendo essa saúde mental, né? Coletiva, que é também responsabilidade individual de cada um, né? Isso exige compromisso com ação, né? Então, é responsabilidade nossa também. Eu compartilhei aqui com som, mas por desencargo de consciência, eu vou compartilhar de novo, porque vai que não foi, que eu quero passar um vídeo aqui para vocês. A gente já está indo para o final, tá? O vídeo é curtinho.
Vê se vocês conseguem ouvir o som. Unimax apresenta Janeiro Tá. Branco, saúde Ouviu, mental sim. sem estresse. Com certeza você já viveu alguma situação de estresse. Afinal, sempre que passamos por alguma ameaça, medo, confronto ou pressão, ele surge. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 90% da população mundial sofre com estresse elevado. Ao contrário do que imaginamos, o estresse não aparece somente em momentos ruins. Diante de situações como uma competição esportiva, uma apresentação em público ou o nascimento de um filho, ele também está presente. E você sabe por que isso acontece? Porque o estresse é uma resposta natural do organismo a qualquer situação, seja física ou emocional, que coloque pressão sobre a pessoa. E como podemos distinguir se o estresse é bom ou ruim? O estresse bom é aquele que surge durante um momento determinado e por um curto período. Ele também é chamado de estresse agudo e pode ajudar a resolver a situação estressora, já que deixa a pessoa alerta. Isso ocorre porque há um predomínio da adrenalina, o hormônio que dá energia. Mas quando o estresse não passa após o fim da situação, Travou, né? Eu vi daqui. Parou, Travou. Por favor. Unimax apresenta Janeiro Branco. A população mundial sofre com estresse elevado. Ao contrário do que imaginamos, o estresse não aparece somente em momentos ruins. Diante de situações como uma competição esportiva, uma apresentação em público ou o nascimento de um filho, ele também está presente. E você sabe por que isso acontece? Porque o estresse é uma resposta natural do organismo Ih, tá de chabu, Parou é? de novo. a qualquer situação, seja física ou emocional, que coloque pressão sobre a pessoa. E como podemos distinguir se o estresse é bom ou ruim? O estresse bom é aquele que surge durante um momento determinado e por um curto período. Ele também é chamado de estresse agudo e pode ajudar a resolver a situação estressora, já que deixa a pessoa alerta. Isso ocorre porque há um predomínio da adrenalina, o hormônio que dá energia. Mas quando o estresse não passa após o fim da situação e se torna constante e fora de controle, pode prejudicar a saúde física e mental e emocional. Esse é o chamado estresse crônico, quando há o predomínio do cortisol, hormônio que pode levar a um aumento do risco de obesidade, hipertensão e diabetes. Atente-se aos sinais que podem indicar o estresse crônico, como dor e tensão muscular, cansaço excessivo, formigamento na face ou nas mãos, dificuldade de concentração, alterações de humor, dor de cabeça ou enxaqueca, tontura, queda de cabelo, batimento cardíaco acelerado e alergias. O estresse ruim pode acometer principalmente o cérebro, o coração e o aparelho gastrointestinal. A partir dos sintomas, ele pode desencadear também algumas doenças cardiovasculares, A de rosco, dermatológicas vídeo. e cognitivas, como infarto, AVC, Alô? transtornos alimentares, síndrome do intestino irritável, depressão, vitiligo, psoríase e Alzheimer. Se o estresse é inevitável, como enfrentá-lo? A melhor maneira é o seu gerenciamento. Isso pode ser feito com a inclusão de técnicas de relaxamento à rotina, como meditação e exercícios de respiração que auxiliam no manejo do estresse. A prática regular de atividade física também é importante, pois os exercícios estimulam a produção de neurotransmissores que relaxam e promovem bem-estar. Além disso, respeitar os momentos de descanso é fundamental. Manter hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e boas noites de sono, são igualmente importantes para enfrentar o estresse. Aprenda a controlar o seu estresse antes que ele controle você. Fique de olho nos sinais e, se precisar, busque ajuda médica. Legal, né, gente? Bacana. Básico, mas poderoso ao mesmo tempo, né? A gente precisa É. olhar para essas questões. E olha só, para a gente caminhar para o final, como você pode contribuir para transformar o nosso ambiente de trabalho em um retórica? Construa isso junto, né? Não é só a partir de treinamento, a prática do dia a dia é exatamente o que a gente faz com o outro, como a gente acolhe o outro, né? Às vezes é só escutar, gente. Só praticar uma escuta ativa é o que a pessoa precisa naquele momento. Tudo bem? Vou pedir aquela gentileza
de vocês avaliarem a palestra, né? Marcarem aqui a presença de vocês. É só escanear o QR Code, pode falar. Você pode enviar para mim, como sempre? Posso Só sim, lembrando, Omar. a gente pode dizer assim, a grosso modo, então, que uma inteligência emocional, né, que a gente tinha visto antes lá atrás, também pode gerar uma saúde mental. Exatamente, Omar. Você vê como os temas se E conectam? vão se encaixando, né? E Janeiro Branco é um mês para a gente lembrar exatamente disso. Né? Por isso que o treinamento, a palestra, ela foi voltado para essa conscientização, né? Para que a gente tenha mesmo isso Eu tenho que e saia parar daqui. para saber o que está acontecendo primeiro, né? É, Para depois eu poder ir buscar algum tipo de exatamente. ajuda. E isso aqui se arrasta para nossa casa, porque às vezes a gente comenta, nossa, tive lá uma palestra, um treinamento de Janeiro Branco, falando da importância da gente parar. A gente vai levando isso, né? A gente vai potencializando isso. Agregando, né? Exatamente. Todos conseguiram, pessoal? Eu vou mandar aqui para o Vilmar. Alguém mais precisa que eu envie? Tranquilo, consegui, já respondi. Ainda não, que o meu tá demorando. Eu vou colocar aqui no grupo, peraí. Aí todos conseguem acessar, peraí. Pronto, ó, coloquei aqui no nosso chat. Aí todos conseguem. Ah, que achei, ó. Meu Deus, já respondi aí, tá, Douglas? Boa. Bom, gente, aqui estão as fontes, então, de todas as informações que a gente trouxe, tá? Para trazer a palestra para vocês. Queria agradecer a participação de vocês, lembrando que esse é um momento que a VIC traz para a gente, isso tem que sempre ficar muito claro para a gente, né? Obrigado por vocês terem participado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Podem chamar a gente, tudo bem? Muito obrigado e uma boa tarde aí para vocês. Bom segundo round aí com mais saúde mental. Obrigado. Valeu, Beijo, gente. pessoal. Obrigado, Boa Douglas. tarde. Valeu, obrigado. Gente. Boa tarde Tchau, para tchau. todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Obrigada, Doug. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, Douglas. Tchau, valeu, até mais. Até.